Olá, tudo bem? A paz seja contigo. Meu nome é Jorge, esse é o canal do Auxílio Bíblico e o objetivo desse canal é trazer boas mensagens para que você possa crescer tanto na graça quanto no conhecimento que há no nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Bom, o tema da nossa mensagem de hoje é consequências do pecado oculto. E o nosso texto base ele vai ser o Salmo 32, dos versículos 1 até os 5, tá bom? Antes de nós começarmos, eu gostaria que você pegasse aí um caderno, pegasse uma caneta, que você pudesse anotar os versículos que vão ser citados ao longo do nosso estudo, que você também pudesse anotar os temas para que você possa se aprofundar dentro desses temas, para que você possa absorver melhor o conhecimento que está sendo passado e que no nome de Jesus, né, você possa crescer através desse estudo, que esse estudo seja uma boa semente a ser lançada no seu coração, que gere aí para a salvação e para a vida eterna no nome de Jesus, tá bom? Vamos fazer uma breve oração, consagrar o tempo ao Senhor. Tudo que começa com oração vai bem, e nós queremos que esse vídeo ele vá bem também no nome de Jesus. Segundo a tua graça, Senhor, segundo a tua misericórdia, mais uma vez nós queremos louvar e agradecer ao teu santo nome. Queremos te agradecer, Senhor, por esta rica oportunidade de estar diante da tua presença, diante da tua graça. Te pedimos que o Senhor esteja nos abençoando, nos fortalecendo e nos ajudando contra todo mal. E que no nome de Jesus, Pai, esse tempo ele venha a ser um tempo de bênção, um tempo de proveito para as nossas vidas, de forma que nós possamos absorver os conhecimentos, o ensinamento que o Senhor tem para nós no dia de hoje. E também te pedimos, Pai, que o Senhor esteja nos abençoando com relação a nossa caminhada cristã, de forma que nós possamos ter uma caminhada reta e digna diante do Senhor, que nós possamos ter uma atitude correta dentro de uma doutrina correta e que no nome de Jesus, em todas as coisas, que o teu nome seja glorificado. É aquilo que nós te pedimos, Senhor, e desde já te agradecemos. Amém. Amém, pessoal? Então vamos lá, vamos ler aqui. Salmo 32, vamos ler agora o versículo 1 e 2, tá bom? Diz o seguinte: Bem-aventurado aquele cuja iniquidade é perdoada e cujo pecado é coberto. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor não atribui iniquidade e em cujo o espírito não há dolo. Então olha só, né? O Salmo ele começa falando um pouquinho a respeito da questão de você ser bem-aventurado ou feliz é todo aquele que o pecado é perdoado, cuja iniquidade é coberta, que ele não há dolo, não há situações ali sobre a vida dele que venham envergonhá-lo. Claro que nós sabemos que durante a nossa trajetória de vida, todos nós somos pecadores, todos nós cometemos erros e falhas durante a nossa trajetória, algumas com maiores consequências, né, tanto com relação à nossa vida, como também com relação à sociedade como um todo. Alguns vão levar a gente para que nós estejamos ali fora da presença do Senhor, né? Possamos até mesmo ser rejeitados pela sociedade de uma forma geral, mas uma vez que nós nos arrependemos genuinamente, que nós pedimos perdão a Deus, que nós aceitamos a Jesus Cristo como Senhor e Salvador da nossa vida, embora ainda continue, né, o passado ele não seja apagado, o passado ele continue tendo as suas consequências sobre as nossas vidas, mas daquele momento em diante a gente tem a condição de mudar a nossa semeadura, de mudar as nossas atitudes, mudar as nossas ações, de forma que essa mudança venha trazer uma colheita positiva, a gente comece a ajudar pessoas ao invés de prejudicar, a gente comece, né, a colher coisas boas ao invés de coisas ruins e vamos ter realmente uma mudança de vida com relação ao nosso relacionamento com Deus. Então, dentro dessa mudança, aí entra essa questão que ele está falando aqui nesse salmo, né? A felicidade, o feliz, né? O ser bem-aventurado quando nós conseguimos alcançar principalmente o perdão de Deus, né? O perdão dos nossos pecados, das nossas iniquidades, das nossas falhas, e podemos caminhar numa novidade de vida, livres da culpa, livres do sentimento. Talvez ainda tenhamos que pagar alguma consequência pelos nossos erros e pelas nossas falhas, né? Porque infelizmente tem situações que a gente vai ter consequências sobre a nossa vida, tudo tem consequências, mas uma vez que essas consequências elas terminem, porque elas também não vão durar para sempre, né? Tem coisas que, embora talvez a consequência seja um pouco mais permanente, mas dentro da nossa alma, dentro do nosso espírito, nós realmente temos a condição de termos uma vida nova diante de Jesus.
Então é muito importante que a gente esteja aí debaixo da graça, debaixo da misericórdia, que nós possamos viver livres da acusação do inimigo, da acusação de Satanás, que nós também não venhamos a permitir a acusação de pessoas com relação ao nosso passado, mas que realmente a nossa vida ela seja uma vida de novidade, uma vida boa, uma vida que anda na presença do Senhor e que, independente daquilo que as pessoas pensam ou deixam de pensar, que nós possamos sempre continuar fazendo o nosso melhor diante de Deus, de forma que o nome dele seja glorificado. Então, esse é o ponto importante. Não se importe com aquilo que as pessoas pensam ou com as coisas que você já fez no passado, mas se importe sim com aquilo que você pode fazer para Deus, as pessoas que você pode ajudar, pode transformar a vida, que certamente as boas ações, as boas atitudes, elas vão suplantar tudo aquilo que você fez no passado e no final você vai ser extremamente bem sucedido para a glória de Deus. Então, esse é o nosso primeiro ponto de meditação, que nós possamos pensar a respeito dessas coisas. Segundo ponto aqui, vamos ver aqui o verso 3 e 4. Diz o seguinte: enquanto calei os meus pecados, envelheceram os meus ossos pelos meus constantes gemidos todo dia. Porque a tua mão pesava dia e noite sobre mim, e o meu vigor se tornou em sequidão de estio. Então, observe só, né? Aqui ele está falando um pouco da questão do tema da nossa mensagem, que é o pecado oculto. Ou seja, existem certas situações onde a gente peca e isso aparece para todos. Mas existem situações que nós pecamos e as pessoas talvez não tenham condições de ficar sabendo, ou a gente oculte tão bem que ninguém nem sequer desconfie dessa situação, né? A gente pode, de repente, trabalhar num lugar distante, podemos estar viajando, né, para um lugar distante, e ali falar, estou longe da minha esposa, estou longe dos meus pais, estou longe dos meus filhos, estou longe do povo da igreja, estou longe, né, de todo as pessoas que me conhecem, aqui ninguém me conhece, então eu posso fazer o que eu quiser aqui, né, estou livre, vamos dizer assim, né, tenho liberdade para fazer aquilo que eu quiser e ninguém vai ficar sabendo. E aí eu vou lá e faço todas as coisas erradas perante o Senhor e depois volto como se nada tivesse acontecido, né? Volto como se tudo estivesse bem, mas na verdade nunca vai estar bem, né? Quando nós pecamos, o pecado ele vai gerar consequências sobre a nossa vida, ele vai gerar escravidão para a nossa alma, vai gerar, né, situações contrárias da presença do Senhor, e isso vai ter consequências ruins. A gente vê aqui que enquanto Davi, né, que é o autor desse salmo, ele ocultou o pecado, o que acontecia? Os ossos dele se secavam, né, as coisas ruins aconteciam, tinha um sentimento ruim no seu coração. Por quê? Porque o que traz alegria, o que traz felicidade verdadeira, o que traz a paz genuína, a paz que excede todo entendimento, que não depende de circunstâncias, né? Depende somente de Deus, é o próprio Deus, né? É o próprio Senhor Jesus Cristo que coloca essa paz através do fluir do Espírito Santo sobre a nossa vida. Agora, quando nós pecamos, a gente já explicou em outras oportunidades, que o nosso pecado ele faz separação entre nós e Deus, e o nosso pecado ele gera escravidão com relação àquela prática, aquela atitude que nós nos entregamos por conta do prazer ou por conta de alguma vantagem que nós possamos obter. Então, quando a gente tem essa falta da presença de Deus, esse falta de fluir, a alegria nunca vai ser verdadeira, nunca vai ser genuína, muito pelo contrário, sempre vai ter um vazio na nossa alma, sempre vai estar faltando alguma coisa, e muitas vezes a gente vai tentar suprir esse vazio através de outras situações. Alguns vão trabalhar demais, trabalhar de maneira desequilibrada para tentar suprir o vazio da alma, outros vão estudar demais, outros vão se entregar às relações sexuais ilícitas, outros vão se entregar para o álcool, para as drogas e para outras situações. Então, cada um vai buscar de uma forma suprir a sua necessidade que tem dentro desse vazio da alma, que somente Deus pode suprir. E uma vez que nós pecamos, Deus se afasta, e se a pessoa não quiser se arrepender, não quiser buscar reconciliação, ela vai buscar outras coisas e, consequentemente, ela vai se aprofundar no pecado e vai prejudicar muito o andamento da sua vida. Então é isso que nós devemos ter consciência, né? Que o pecado oculto, ele sempre vai gerar alguma situação para a nossa vida que vai ser ruim, né? É o princípio de semeadura e colheita. Aquilo que eu semeio
é aquilo que eu vou colher. Então a gente tem que tomar cuidado com isso. Se nós semearmos na carne, da carne a gente colhe corrupção, e se nós semearmos no espírito, do espírito a gente acaba colhendo vida eterna, né? Então é muito importante que a gente busque realmente se afastar do pecado, mesmo estando em lugares distantes, mesmo que ninguém saiba, que a nossa atitude ela possa ser a mesma em frente às pessoas, como também nos bastidores da nossa vida, e que a gente possa ter uma vida reta e digna diante do Senhor em todo o tempo. Outro ponto que nesse texto ele está falando é a questão que a mão do Senhor pesava contra as nossas vidas, contra a vida do salmista aqui o tempo inteiro, né, por conta do pecado. E a gente percebe isso, né, que realmente a mão do Senhor pesa sobre nós, mas existem diferenças entre o peso que o Senhor traz e o peso que Satanás traz sobre a nossa vida. Vamos estar comentando um pouquinho a respeito disso. O peso que Deus traz sobre a nossa vida é um peso de uma inquietação, realmente uma inquietação de alma, mas o objetivo dessa inquietação é que a gente entenda o erro que nós cometemos e que nós possamos, né, corrigir essa falha, corrigir essa falta, para voltarmos para o caminho correto e entrarmos novamente no caminho da salvação e da vida eterna. Então, o peso que Deus ele coloca sobre a nossa vida é um peso que traz arrependimento, é um peso que traz mudança, que traz atitude e que faz com que a gente continue caminhando e, né, se corrija e possa viver a plenitude da bênção de Deus para nós. Agora, o peso que o diabo traz para a nossa vida é o contrário. É um peso de acusação, é um peso de paralisia, é um peso que gera baixa autoestima, que gera um sentimento de incapacidade, um sentimento de culpa, e geralmente ele paralisa. Ele não faz com que haja um arrependimento, ele faz com que haja uma paralisia, né? Que a gente fica o tempo todo, eu errei, não podia ter feito isso, não sei o que, coisa e tal, né? E Deus não deseja isso para nós, né? Não deseja que a gente fique o tempo todo se auto-acusando pelos erros cometidos. Isso aí, quem quer que nós estejamos dentro dessa prisão é o inimigo. Deus ele deseja que a gente se encare as nossas falhas, encaremos os nossos erros, mas que nós possamos corrigir, né, através de uma atitude correta e seguir em frente. A gente não tem que ficar preso naquela situação do passado, preso nas coisas que aconteceram. E se houver consequências, que a gente também encare as consequências da melhor forma possível, sabendo que, voltando a caminhar corretamente, aquilo vai ser somente por um período de tempo, por conta do erro, mas depois a gente vai começar novamente a deslanchar e a buscar ao Senhor de todo o coração. Então, esse aí é o ponto principal, né? O peso de Deus é um peso que gera arrependimento e que vai fazer com que nós tenhamos essa mudança para a vida eterna. Já o peso do diabo é um peso que gera culpa e gera paralisia e faz com que a gente não ande para frente, mas muito pelo contrário. Fique lá de uma maneira estática, pensando e se acusando, né, por conta dos erros cometidos, e nunca há uma mudança real na nossa vida quando o diabo está nos acusando. Então a gente tem que tomar somente esse cuidado, ter esse discernimento e ter a atitude correta para que o nome do Senhor seja glorificado e a gente viva aí na presença de Deus. Um outro ponto que a gente deve ver aqui é a questão do verso 5, né, que vai falar o seguinte, para a gente estar finalizando. Confessei o meu pecado e a minha iniquidade não ocultei. Disse, confessarei ao Senhor as minhas transgressões, e tu perdoaste a iniquidade do meu pecado. Olha que interessante, né? Aqui mostra como nós podemos alcançar o perdão do nosso pecado, o perdão das nossas falhas, das nossas faltas. E esse perdão é feito através da confissão. 1 João 9, né, já falamos até mesmo desse versículo em outros vídeos, ele diz o seguinte: se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Ou seja, se nós confessarmos as nossas faltas, confessarmos as nossas falhas, o Senhor ele vai trazer, né, aquela questão do perdão para as nossas vidas, ele vai trazer o perdão para nós e vai nos purificar, vai nos santificar. Então a gente precisa aqui ter o perdão genuíno, a gente precisa ter um arrependimento genuíno e verdadeiro, de forma que haja uma mudança de rota e de forma que nós possamos estar debaixo da presença do Senhor, andando em verdade na presença dele, né? Realmente confessando as nossas falhas, as nossas faltas e largando aquilo de lado, largando aquilo, não procurando, ou melhor, procurando não fazer mais a atitude que nós tivemos. Então esse é o ponto, né? Não adianta simplesmente confessar,
mas continuar pecando, né? Porque algumas pessoas falam, eu vou fazer o seguinte, então, eu vou pecar, vou fazer tudo que eu quero, depois que eu pequei, eu vou lá, peço perdão a Deus e tá tudo certo, né? E aí, quando der na telha, eu vou lá e peco de novo e beleza, né? O Senhor vai me perdoar mesmo, então não tô nem aí. Não é isso que o Senhor está nos ensinando aqui, né? Ele fala que nós devemos nos arrepender. Lembrando que a Bíblia ela sempre deve ser vista como um todo, e Provérbios 28:13 fala que aquele que confessa e deixa alcança misericórdia. Não adianta eu confessar o pecado e permanecer no pecado. Aí a misericórdia não está sobre a minha vida, né? A gente continua debaixo de condenação e vamos sofrer muitas consequências por conta dos nossos erros. Então é confessar com o coração sincero, é querer realmente uma mudança de vida. Talvez a gente até tenha uma incapacidade, estejamos aí de uma escravidão com relação a uma prática, com relação a uma pessoa em si, mas aí a gente pede libertação ao Senhor, pedimos a atuação dele sobre a nossa vida e ele vai nos fortalecer, vai quebrar todo o jugo de escravidão, vai quebrar todo o laço, toda a cadeia sobre a nossa vida e vai fazer com que nós tenhamos a liberdade de escolha, a liberdade de viver na presença dele, a liberdade de viver a plenitude daquilo que Deus tem para nós. Deus tem coisas boas para nós, né? Deus ele tem realmente um caminho de salvação, de vida eterna. Ele tem ali diversas direções, diversas bênçãos para todas as áreas da nossa vida enquanto nós estamos caminhando nessa terra. Então é muito importante que a gente saiba, né, que para viver essas promessas, para viver essas coisas boas, nós devemos buscar a Deus em primeiro lugar, nos livrarmos do pecado e de todas as situações e às vezes até mesmo de pessoas que nos conduzam para o pecado, que nos induzem ao erro, e depois é desfrutar da vida abundante que Jesus ele tem prometido para nós e desfrutar das suas bênçãos e da sua salvação no nome de Jesus, tá bom? Bom, então essa foi a nossa mensagem para hoje. Que Deus esteja te abençoando grandemente, que Ele te fortaleça com a sua graça, que todo jugo de escravidão sobre a sua vida seja quebrado no nome de Jesus e que você não venha, né, a ser preso por nada, nem por situações, nem por esquemas e nem por pessoas no nome de Jesus, tá bom? Se você gostou dessa mensagem, clica aí no gostei, compartilhe esse vídeo com outras pessoas, que você possa também, né, se inscrever no nosso canal, clica no sininho para que você possa receber as notificações novas aí do nosso dia a dia e que, né, nós possamos estar juntos aí nessa caminhada aí, nesse tempo que nós estamos dedicando para o ensino, de forma que o nome do Senhor seja glorificado em todo o tempo, tá bom? Visita o nosso site, visita as nossas redes sociais. Nosso site é o www.auxiliobiblico.com e as nossas redes sociais temos o Facebook, o Instagram e o Twitter, tudo isso /Auxílio Bíblico. Que Deus abençoe poderosamente a sua vida, fica na paz, tenha aí um excelente dia para a glória do nosso Deus. Amém? Deus abençoe.